Boa noite. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, negou o pedido do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, para suspender o julgamento sobre a suposta morte de Elisa Samúdio. O julgamento está marcado para segunda-feira. Segundo os advogados de Bola, a juíza responsável pelo caso, Marixa Rodrigues, teria negado o acesso à cópia de áudio e vídeo das audiências de instrução. Para o ministro Joaquim Barbosa, não houve violação no direito referente ao acesso das provas documentadas no processo. Na decisão, o ministro ainda afirma que a juíza apenas fixou regras para consultas às mídias. O julgamento do goleiro Bruno Fernandes e de Bola está marcado para a próxima segunda-feira. Além dele, serão julgados o amigo do atleta Luiz Henrique Romão, o Macarrão, Daiane Rodrigues, ex-mulher do jogador, e Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do goleiro. Outros 2 réus do caso serão julgados separadamente. Há 4 dias de um dos julgamentos mais polêmicos do país, a tia do goleiro Bruno decidiu falar. Ela é mãe de Sérgio Rosa Salles, primo de Bruno, que foi assassinado em agosto deste ano. Numa entrevista que ela concedeu à repórter Kiwane Rodrigues, ela revelou o sofrimento da família. A família do goleiro Bruno Fernandes vive um momento de expectativa para o júri, que está previsto para começar no dia 19 de novembro. A avó do goleiro, quem criou ele, está sob o efeito de medicamentos e, segundo a família, não vai participar do júri. Aqui na casa dela, quem nos atendeu foi a tia dele, que também é mãe de Sérgio Rosa Salles. Ela falou sobre a expectativa deles. Mas ela está confiante muito em Deus, né? Primeiramente a justiça de Deus, e ele que dá a terra que fizer, ou ele sendo culpado ou não, todo jeito a gente vai estar apoiando ele do mesmo jeito. Entendeu? Ninguém está falando que a pessoa é santa, que a pessoa é isso não, mas a gente está falando que se for para ser condenado ou absolvido, a gente vai estar com ele do mesmo jeito. Ângela também falou sobre o sofrimento de perder o filho Sérgio Rosa Salles. Tanto faz também pela dor que a gente está sentindo, eu, minha mãe, a mãe também da Elisa, também eu sei que ela está sentindo dor também, né, que faz parte, né, que a gente que é mãe sofre. Para a família, o caso está muito confuso e eles esperam por justiça. Eu só espero que na hora lá, as pessoas que vai julgar eles, vai condenar, pensar, né? Porque tem muitas coisas que falam, mas as pessoas não conhecem o lado da pessoa, né? Conhece o lado ruim, o bom da pessoa ninguém conhece. Então, quando for julgar, pensa primeiro. E ainda nesta edição, uma reportagem sobre o que os mineiros acham deste julgamento. Bruno e os outros réus devem ou não ser condenados. Um dos maiores traficantes de Minas Gerais, Rony Peixoto, perdeu direito à progressão de pena. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a decisão está relacionada com a fuga dele em julho de 2011. O criminoso cumpria a pena em regime semiaberto na penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves. Ele saía da prisão durante o dia para trabalhar e retornava à noite. Ficou mais de um ano foragido e foi recapturado pela polícia em Goiânia no mês passado. Com a regressão de pena, o traficante, que agora está na penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, em Contagem, terá que cumprir 31 anos de prisão em regime fechado. O feriado começou com acidentes nas rodovias mineiras, um deles envolvendo uma van com estudantes. A batida na BR-365 foi entre uma van com 14 pessoas e um veículo. O motorista da van diz que foi surpreendido pelo veículo, que tentou fazer uma manobra na entrada da cidade. A van transportava o time mirim de vôlei da cidade de Perdizes para participar de uma competição em Patos de Minas. 6 jovens e 3 pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos, todos sem gravidade. E um motorista abandonou o carro depois de se envolver num acidente na Avenida Carlos Luz nessa madrugada. O veículo bateu em uma árvore e numa placa de trânsito. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram parte do acidente. Um homem que estava na calçada percebe a aproximação do carro e sai correndo. O veículo tinha acabado de bater em uma árvore e, desgovernado, foi parar do outro lado da rua. O carro atingiu também uma placa de trânsito. As marcas da batida ficaram no tronco da árvore. Chovia muito na hora do acidente, que ocorreu na altura do bairro Santo André, região noroeste da capital. Logo depois, o motorista, que aparentemente não se feriu, pega alguns objetos no porta-malas do carro e abandona o local. Há suspeita de que ele estivesse sob efeito de álcool.
A apreensão de drogas no bairro 1º de Maio, em BH. Depois de uma denúncia anônima, a polícia fez uma operação na região. Foram encontrados cerca de 15 quilos de maconha, além de crack, dinheiro e uma balança. Mais uma cidade mineira decreta situação de emergência em função da chuva que atinge o estado. Segundo o boletim da Defesa Civil de Minas, divulgado hoje, Almenara, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, foi o 4º município a entrar para a lista. 9 pessoas já morreram em Minas, 114 estão desalojadas e 26 desabrigadas. E essa constante chuva dos últimos dias já coloca as autoridades em alerta. É que o risco de deslizamentos, inundações e desmoronamentos é ainda maior. Só para se ter uma ideia, a Defesa Civil mapeou 46 pontos de risco aqui na capital. As chuvas que caem sobre o estado de Minas Gerais nos últimos dias deixam as autoridades em alerta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maior preocupação é com áreas vulneráveis, como aglomerados, vilas e favelas. São aquelas onde as residências são construídas de maneira mais precária. Então, geralmente, nós temos um alto índice desse tipo de ocorrência em aglomerados urbanos e locais de construção irregular. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 9 mil famílias de Belo Horizonte vivem em áreas com alto risco de inundação. São 46 pontos da capital mineira. Para os bombeiros, é necessário que a própria população fique em alerta. Verificar se você consegue identificar grandes rachaduras, alguma movimentação de solo. Em qualquer tipo de incidente, acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros para que possam fazer uma vistoria no local. São casos como o de Rogéria Maria. As chuvas provocaram rachaduras nas paredes e danificaram o telhado da casa em que a autônoma vive com os filhos. Somos nós 3 dentro de casa e eu cuido deles sozinho. Se tivesse uma condições de eu melhorar a minha casa, eu tinha melhorado, mas eu não tenho. No último período chuvoso em Minas Gerais, entre o fim de 2011 e o início de 2012, quase 10 mil pessoas ficaram desabrigadas, mais de 6 mil ficaram feridas e 20 pessoas morreram. Na principal ocorrência, no dia 2 de janeiro, um prédio desmoronou no bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. 2 pessoas morreram. O Ministério Público investiga uma provável operação de extração em Minas, no Morro do Engenho, numa serra que emoldura a cidade de Congonhas. Para o promotor Vinícius Alcântara Galvão, com quem conversamos hoje à tarde, a ação civil pública impetrada por 2 ONGs daquela cidade está fundamentada no tombamento da serra. A CSN recorreu da liminar, perdendo o recurso. Ainda segundo o promotor, além das 29 nascentes que abastecem a cidade, que correm o risco de extinção pela atividade mineradora, a serra faz parte do conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade, que é tombado pela Unesco desde 1985. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Ambiental Mineira fará uma vistoria para apurar as denúncias. O Ministério Público promete para a próxima segunda-feira a conclusão de uma perícia que está sendo feita no local. Procurada, a assessoria de comunicação da CSN não se manifestou. Quem aproveitou para viajar na manhã deste feriado enfrentou fila e espera. A expectativa é que passem pelo terminal rodoviário da capital, nestes dias de folga, 55 mil pessoas. Logo pela manhã, a rodoviária já estava movimentada. Muita gente chegando e partindo de Belo Horizonte. Maria José veio de São Paulo cheia de bagagem. São encomendas, né, para o meu irmão. E feriado prolongado, festas. Então tem que trazer um pouquinho mais de bagagem. Somente nesta quarta e quinta-feira, cerca de 55 mil pessoas passam pelo terminal rodoviário. Os destinos mais procurados pelos mineiros são Espírito Santo, Rio de Janeiro e as cidades do interior de Minas. Estes 2 amigos vão para Timóteo, no Vale do Aço. A gente está deixando para viajar agora porque ontem teve aula até a noite, aí a gente resolveu vir mais cedo, mas mais cedo não tinha passagem. Agora seguimos para 10 horas. Vou visitar a família, aí segunda-feira eu acho que estou voltando para cá. Foram colocados 880 ônibus extras para este feriado prolongado. Ao todo, saíram da rodoviária 1.900 ônibus, que vão transportar passageiros como Fátima e Margarida. Elas estão empolgadas, porque vão para um casamento em Mariana. E esse monte de mala? São roupa da festa, né? O casamento que nós estamos indo, né? Os preparativos. Aproveitar o resto do feriado, porque amanhã já pegar no serviço.
A seguir, criança de 6 anos morre em acidente na Fernão Dias. E tem caso Bruno. Qual a opinião da população sobre o julgamento? Os réus são inocentes ou culpados? Vamos ver imagens de Belo Horizonte. Uma chuva muito forte caiu por volta das 15:07 dessa noite e ainda continua chovendo bem forte. Pontos de alagamento em toda a cidade. Amazonas com Chico Sá, com Francisco Sá. Os carros estão sendo arrastados naquela região, na Rua Pinduia, no Lindéia, na Rua Bom Sucesso, enfim. Você que está saindo de casa agora, preste muita atenção àquelas placas de em caso de chuva forte não transite naquele local. São 7h01, nós voltamos já já com o Jornal Band Minas. Jornal Band Minas.